Toda vez que vejo algo errado no que meu filho está fazendo, é porque estou me sentindo injustiçado em minha própria vida ou porque não sou bom o suficiente. Então, quando não estou me sentindo bem o suficiente, vejo tudo de errado em meu filho. Mas se estou vindo de um sentimento supérfluo de gratidão e bem-estar, de repente eles não podem fazer nada de errado. É projeção. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Existe algum pai que realmente pode fazer isso, uma maneira de fazer isso direito para que seus filhos não fiquem confusos ou estamos todos confusos, não importa quanto amor a gente receba, quanta atenção a gente receba, quantas pessoas se importem com a gente. Se eles perdem um jogo, a gente se apega muito a isso na infância, não importa o quão duro eles estão tentando. Bem, não se trata de perfeição e não se trata de estragar tudo, então esse não Entendi. é o ponto. O objetivo é ficar curioso sobre como a bagunça nos ensina como nos tornarmos mais evoluídos, como nos tornarmos mais autênticos. Todo pai vai errar. É apenas uma verdade irrevogável da vida. Como você não pode? Estamos aqui para descobrir como nos tornar mais conscientes. A única maneira de descobrir como nos tornar mais conscientes é ver a inconsciência. Então, o que realmente ajuda os pais a fazer é penetrar em sua inconsciência e transformá-la em consciência. Portanto, não Entendi. se trata de evitar a inconsciência, mas sim de viver a sua verdade mais autêntica, enxergar a bagunça e o caos e caminhar sobre as minas terrestres para depois evoluir. Certo, você cresceu na Índia e se mudou pra cá quando tinha 21 anos, né? Na casa dos 20. E qual a diferença em termos culturais da Índia? Eu estive na Índia e como é essa questão de paternidade lá na Índia e aqui nos Estados Unidos? Como você vê isso? Bem, é diferente em tantas camadas, mas está se tornando uniforme porque o modelo ocidental parece ter dominado o mundo, certo? Portanto, há um Entendi. Starbucks e um McDonald's em todos os lugares, assim como pais e as ideias culturais. Mas acho que se você for mais fundo, as diferenças são realmente sobre como o leste olha para o sul e como o oeste olha para o sul. É por isso que meu trabalho integra a perspectiva oriental e ocidental, porque cresci no Oriente, que tem uma ideologia tão diferente sobre o que somos nós, influenciada pelo hinduísmo e pelo budismo, e o Ocidente, que tem muito essa iconoclasta, individualista, ideação de ser, orientada para a realização. E ambas têm seu lugar, mas ambas precisam ser integradas para criar o eu completo. Então, é isso que eu realmente tento fazer com meus clientes no meu trabalho. É o que precisamos fazer e precisamos nos esforçar de uma maneira ocidental. Mas se você não vai sustentar isso com uma profunda e filosófica compreensão oriental da impermanência e aceitação do que é, então você vai estragar tudo. Então, fazer as duas coisas é realmente fazer a pomba voar. O voo das Eu pombas apenas do roubei, Prince? sim. Isso é apenas plagiado, sim. Do sim. Prince, né? Agora, me diga, é possível criar filhos sem brigar com eles? Sem conflito? Sem brigar com eles? Sim. Bem, podemos lutar com as pessoas sem brigar ostensivamente. A batalha não precisa ser nas Gritando, armas. berrando, Sim. Então, a fisicamente. verdadeira batalha entre pais e filhos, que é mais insidiosa do que um grito e uma luta, é a batalha dos egos. É a batalha do meu jeito contra o seu Eu tô certo, jeito. você tá errado. Eu estou certo, sou o você pai está ou a mãe. errado. Exatamente, e essa é a toxicidade desse paradigma que estou tentando mudar. Porque o paradigma tradicional era, eu sou o maior, eu sou a autoridade. Sou o professor, e você é o aluno. Com certeza, e você está aqui para cumprir minhas ordens. Por que eu tive você então? Eu te crio para me questionar Uau. e me desafiar? Não, eu só tive você, claro. Não vou admitir isso para o mundo porque vou fingir que estou aqui para criar um espírito. Mas realmente a razão pela qual eu tive você foi apenas para me seguir, para que eu possa finalmente me sentir plena e completa. Porque meus pais nunca me fizeram sentir isso. Mas eu tive você e você será uma espécie de servo meu. Eu não vou admitir isso para ninguém. Ou eu Mas esqueci você de usar sabe. proteção.
Certo, certo. Então você definitivamente será meu lacaio porque cometi um erro. Eu nem pensei nisso, então agora que você veio bagunçar a minha vida, é melhor fazer do meu jeito. Oh, meu E me Deus. faça sentir tão bem comigo mesmo, para que eu possa contar para todos os meus amigos, e você precisa ser a versão idealizada de tudo que eu nunca fui. Muita pressão Por isso pras estou crianças, tendo não? você. Sim, é isso que é o modelo parental predominante e difundido. E essa é a toxicidade em nossa cultura. É uma doença mental, porque é tudo separatista o que estamos vendo no mundo de hoje. A separação entre direita e esquerda, ou culturas diferentes, ou cores diferentes, decorre dessa toxicidade na dinâmica pai e filho. É por isso que eu faço o trabalho que eu faço. Porque esse é o cerne, entendeu? É isso. É aqui que começa, onde um pai diz ao outro: você não é eu, não posso aprender com você. Você está separado de mim, vai me seguir. Então, o que isso leva a criança a fazer quando sai para o mundo? A mesma atitude de dogmatismo e separação. Autoridade e Isso é hierarquia, certo, isso é errado, e eu vou levar essa crença para o mundo. Certo. Não é unidade, pai e filho não são um. O que eu tento fazer é mudar o pai para entender que a criança é sua professora e não uma forma subserviente onde você está abrindo mão de toda cobrança, porque é isso que os pais não suportam. Mas é verdadeiramente para sindicalizar a dinâmica. Porque quando a criança sente que veio a este mundo com autoridade e soberania, ela honrará a autoridade e a soberania dos outros. Mas se a autoridade não for tolerada, por que ela deveria tolerar a autoridade dos outros? Aqui é onde começa. E qual é a abordagem perfeita para poder ser pai? Você acabou de ter um filho, chegou em casa do hospital e a criança está se desenvolvendo. E nos primeiros anos, e como é que você faz para criar uma criança antes que ela seja capaz de se comunicar verbalmente? Como você cria um filho para que você e ele sejam preparados para uma harmonia Certo. relacional entre os dois? Bem, idealmente, já que você está falando idealmente, antes de Ok, ter um vamos ouvir. filho, você precisa realmente pensar na sua motivação para ter um filho. Porque nós não pensamos nisso, pensamos que é assim que uma família deve ser, Ou é a hora isso é o certa, quinto item do checklist, certo? Especialmente para uma Tô mulher. ficando velho, preciso fazer isso agora. Completamente. E serei desprezado ou considerado egoísta, especialmente uma mulher. Ela sofre muita pressão. Então, ela já está motivada pelos Medo. motivos errados. Ou pelos motivos iludidos, pelo medo. Ela não é motivada pelo motivo último, que se realmente ela foi motivada, ela pode não ter filho. A razão final é: posso ser tão evoluída em mim mesma que realmente sinta que posso guiar o espírito para evoluir em seu verdadeiro eu? Uau. Então, se ela realmente respondesse isso, honestamente, ela não teria um Não filho. ia ter chance, o que né? não seria uma coisa ruim por um tempo, Certo. você não acha? Uma pausa, É. apenas um respiro, deixa a Terra apenas Deixa o respirar. mundo ganhar consciência. Sim. Por que continuamos fazendo errado? Estamos todos fazendo errado. Por que não fazemos uma pausa? Não é uma ideia terrível. Acerte, alinhe-se com a consciência e comece de novo. Mas não. Estamos tão obcecados com o ego que pensamos: não, tenho que ter meu filho porque tenho que deixar meu legado de doença e doença mental. Devo deixar minha marca particular Sofrimento. nele. Porque é isso que estamos fazendo. Indignidade. Por que não? Por que não? Eu sou indigno, então vou criar a mesma Porque é o coisa meu numa tipo outra especial pessoa. de indignidade. Certo, alguém que me entende. Sim, este tipo particular de autoflagelação Pois é. em que sou especialista. É. Então, não. Acho que, idealmente, todos nós deveríamos fazer uma pausa por algumas gerações, nos tornar seres humanos conscientes e então realmente pensar conscientemente como uma comunidade, se a comunidade está pronta para outra criança. Isso não deve mais ser um empreendimento individualista. Crianças crescendo em famílias nucleares também faz parte da doença. Você está colocando tanta pressão em dois frágeis. Se forem dois, um ser humano frágil, é muito desgaste. Perdemos toda a mentalidade coletivista de criar filhos em uma aldeia. Hillary Clinton acertou, é preciso uma aldeia e nós perdemos isso. Então, quando você me pergunta o que há de diferente no Oriente e no Ocidente, essa é outra maneira de o Oriente ser diferente. Há uma orientação mais comunitária. Na criação de um filho, é mais um sistema conjunto, é mais... Famílias pode grandes. mudar, pode... Sim, como- sim. E então você vem aqui para o Oeste. Minhas amigas do Leste estão chocadas com a pressão que sofro no Oeste. Eu não tenho nenhuma ajuda, nem famílias estendidas. É isolado. Está
isolado, é muita pressão. Ninguém pode tocar no meu bebê, ou então eles ninguém vão vai adoecer. tocar no meu bebê, então meu bebê fica com toda a minha porcaria. Não há esperança de que haja mediação de alguém para ajudar, É, certo? sem outra perspectiva, né? Nenhuma outra perspectiva, nenhuma multiplicidade de papéis e influências, e não apenas a doença é transmitida, mas o pai se quebra sob isso. Então, não apenas a criança sofre, mas o pai está realmente Muita sofrendo no pressão. acidente, porque a pressão é Se não há demais. família, se eles estão saindo de casa, ou o que quer que seja, e com uma taxa de divórcio que está 50% Bem, agora, perto, né? sim. Então Algo imagine, parecido. a analogia que muitas pessoas fazem é que você não vai entrar em uma viagem de avião se houver 50% de chance de De sobrevivência. cair? Com certeza não, é. Certo. É uma das coisas que eu mais tenho medo, me casar, sabe? Sim, você deve questionar. Você deve questionar essas instituições. Acho que meu livro e meu trabalho não são sobre colocar mais pressão sobre os pais. Na verdade, libera os pais para penetrar nas ideias ilusórias sob as quais vivemos. Toda a ideia de sucesso que colocamos nas crianças é ilusória. Pressão. A pressão para conquistar vem do medo e da falta. Quando eu ensino aos pais que você está apenas operando por medo e falta porque não está completo, quer algo para postar no Facebook, precisa de uma medalha porque nunca a ganhou, ou precisa provar para seus pais que você ainda é uma boa pessoa, e está usando seus filhos, uma vez que os pais têm uma epifania, eles liberam seus filhos disso e agora eles têm menos ansiedade. Quando eu os ensino sobre a superficialidade das notas e como as notas são apenas um fio de cabelo de todo o potencial, agora eu libertei os pais da pressão. Agora eles podem realmente se conectar com quem é seu filho. Caso contrário, a paternidade tem tudo a ver com pressão, pressão, pressão. Então, a conexão está se desfazendo. E se a criança não estiver conectada, ela crescerá vagando pela terra, viciada e perdida. Ok, primeiro temos em um mundo ideal, primeiro a gente se pergunta se devemos ter um bebê, se a gente está consciente, se a gente é capaz e... Provavelmente não, mas dizemos... Aham. Certo. Mas digamos que fizemos o trabalho e pensamos, tudo bem, não sou perfeito, mas estou ciente que Sim. eu processei muito bem minhas Certo. mágoas do passado, o sofrimento que eu passei, perdoei todo mundo do meu passado e, mais importante, eu perdoei a mim mesmo por todas as coisas que eu fiz e eu estou ciente. Eu medito, eu tenho rotinas, ainda Sim. fico louco de vez em quando, mas eu Sim. estou bem consciente, certo? Ok, então tenho um bebê, decido ter um bebê. E agora, como são os 2 primeiros anos? Como eu devo configurar a minha vida e estruturar essa relação com meu filho nessa primeira fase? Sim. Então, você se prepara para encontrar um dos relacionamentos mais profundos de sua vida, onde você será testado no mais alto nível de lições espirituais de todos os tempos. Ou seja, esse ser veio de você, que é, mas também não é teu. Você será testado. Sério? Como assim? Ele veio através de você, mas não é seu. Então você será testado em não possuir outro ser, mesmo sendo seu. Mesmo que você tenha criado, ele é dono de si mesmo, é o que você disse, você não tem propriedade sobre outro ser humano. Sim, você mal o criou, mas diz que veio através de você e você fez alguma coisa. Você tem que liberar Propriedade. isso agora. Propriedade. Porque agora você tem que prestar homenagem ao fato de que este é um ser que você realmente chamou para a sua vida. Você pode criar. Então você inverte tudo. Então não está crescendo a partir de você está crescendo a partir Certo. disso. Se você quiser fazer do jeito certo. Então você está criando um ser que agora vai ser como seu maior professor, certo? Sim. Você não criou isso. Tá vindo Você tem através que... de você. Desculpa, Porque os pais acham que eles o criaram. Ok, qual Este é o idioma? problema. Você chamou Eduque-me. este ser em sua Você vida. chamou esse ser para a vida e veio de você, mas veio... Sim. Ok. Mas você não criou este Bem, ser. porque você acha que o criou, há um problema aí. Você não é pai, então você não vê o lado dos loucos, mas tem que ver os me pais eduque, para porque saber eu o tenho 2 quão pais loucos eles loucos, são. então Certo. eu sou Eles bem- acham que criaram você e é por isso que fizeram todo tipo de coisa com você. Fizeram lavagem cerebral em você e tomaram conta da sua vida porque acham que criaram você. Esse é o problema. E estou tentando acabar com essa ideologia. Eu digo aos pais, não, você não criou ninguém. Se você criou um ser, deveria estar curando o câncer. Se você fosse tão fenomenal. Você não Você é. nasceu. Este é apenas o processo da Deu vida, à luz, sendo é. feito para você. E você chamou esse ser para a sua vida como uma forma de dizer que você tinha alguma propriedade ou alguma parceria com quem você chamou. Porque no minuto em que a criança não sai como eles querem, eles ficam tipo,
De onde foi que essa criança veio? Eu fico tipo, não, você trouxe essa criança para aprender lições. Todo relacionamento em nossa vida veio para o propósito mais elevado e sagrado de evoluir, e não é tão profundo quanto aquele com seu filho. Então, agora, porque é um bebê e dependente 100% de você, ele ativa o ego que você vê do pai. Este é o teste espiritual. Então, como você está ativando o ego, onde agora você obtém esse amor incessante que nunca recebeu antes, essa criança olha para você com um olhar de adoração. É uma viagem para os pais. É uma grande viagem É de claro. ego. Mas este é o teste espiritual com o qual desafia os pais. Você está vendo o seu ego crescer, mas ao mesmo tempo é como se você pudesse dirigir em Nova York, você pode dirigir em qualquer lugar. Aqui é como se seu ego fosse crescer como nunca antes. E este é o lugar onde você é testado para liberar o ego. Quando você aprende a arte de fazer, é aqui que o Oriente e o Ocidente se encaixam tão bem nessa jornada juntos. O que você precisa fazer para o garoto? Você tem que fazer, você tem que acordar, Limpar. você tem que se alimentar, mudar, você tem que Sim, limpar, é. tem que ganhar dinheiro, tem que pagar para o bebê, é muito, né? Portanto, você faz como nunca antes, mas o bebê especificamente nessa idade pede que você esteja com ele, nessa silenciosa comunhão não verbal, como ninguém mais o fará. Aqui você está aplicado com o fazer e o ser. E essas são as lições de uma vida espiritualmente consciente e desperta. Como fazemos este podcast agora? Ao fazer isso, ainda assim, temos que nos conectar e temos que ser e estar presentes. Então é isso que as crianças nos ensinam. Sim, mamãe e papai fazem por mim, me protegem e me mandam para a melhor escola, mas se você não está comigo no presente momento, então você É quando eu perdeu vou todo o barco. gritar, chamar sua atenção, socar Sim, e atacar. Então é um treinamento espiritual. Este é um dos maiores treinamentos espirituais que podemos Eu ter. imagino. Porque com outro adulto, se você está em parceria com seu cônjuge ou parceiro, o ego não ruge com a posse. Então você não é testado assim porque seus parceiros já lhe disseram: "Ei, você não me possui realmente, não tente. Você pode tentar, mas não vai conseguir." Mas com o bebê, Porque o eu ego o vai criei. rugir. Eu É. possuo, eu o criei. Então, esse é o teste espiritual, que é o mais profundo. E se você conseguir passar, você o libera em todas as outras áreas da sua vida. Se você pode fazer isso com seu filho e liberar seu filho, e saber que seu filho é um ser soberano, e você participou disso, e eles o ajudaram a se tornar um ser soberano, e vocês estão apenas guiando um ao outro, você e a criança, nada mais, conduzindo-a, então você liberou seu ego em quase todo o resto. Uau. Dessa forma, o relacionamento entre pais e filhos torna-se o relacionamento espiritualmente regenerador de sua vida, aquele em que você desperta. Deveria ser. Isso é o que deveria ser. Ok, então, qual é o papel do medo na criação dos filhos? Porque eu sinto Estar que... onipresentes. É o papel maior do que qualquer outra coisa. E por que os pais têm tanto Porque medo? eles entram com falta e eles entram incompletos, e agora a criança se torna a cabeceira da cama para quem eles são. Então, se a criança estragar tudo, é como: agora estou realmente confuso, como: agora perdi toda a esperança. Eu errei, E meu meu filho filho tá agora... confuso. E o espelho Agora é eu não tão tenho claro, nada. certo? Então, estamos usando as crianças para nos preencher. Portanto, a criança, há muito em jogo aqui, não é uma piada. E se eles decepcionam seus pais, eles se decepcionam, eles não conseguem, eles É um vão colapso decepcionar os colossal. pais, então querem ter esse Sim. reconhecimento. Eu sinto que a coisa que a gente mais deseja, pelo menos enquanto uma criança grande, porque quando a gente é criança, é o Sim, reconhecimento. para ser visto por quem você é, não por quem eu quero que você seja. Exatamente. A razão pela qual eu faço meu podcast sentado em frente a alguém é porque todo mundo faz show sentados lado a lado. E aí você pode fugir com os olhos. Para mim, eu quero me conectar e estar presente com as É uma pessoas. energia diferente, É uma não energia é? totalmente diferente do que estar Certo. sentado do lado e falar assim Certo. quando eu preste atenção em você. Então eu volto para cá. Mas realmente ver alguém, estar presente com alguém, eu sinto Certo, que é um você tem que desafio, né? aparecer. Tem que Você tem que estar praticar. aqui totalmente. Está totalmente Sim, cru. sim. Eu lembro de me sentir como criança, simplesmente nunca sendo visto. Eu era o mais novo de 4 irmãos, eu tinha 2 pais, trabalhavam em 3 empregos para sustentar, eles tinham 19 anos quando tiveram o primeiro. E eu me lembro que tudo que eu queria era ser reconhecido. Eu acho que muitas crianças se sentem assim. É como se a gente só quisesse reconhecimento e
Provavelmente é por isso que a gente faz muita coisa como adulto, para ser Certo? visto. Então, mesmo o pai que está cuidando, como se você estivesse vestido e alimentado, o pai está pensando, eu arrumei Fiz minha meu cama. trabalho. Certo, mas não se trata de fazer. É por isso que toda criança vai te dizer, não me importa o que você Tenho me um mande teto sobre minha para cabeça, me mande para comida. escolas mais chiques e você tem um Isso é o iate. que você queria para Isso mim, é o que você exatamente. queria. Porque, no final das contas, tudo o que eu queria era saber que estava sendo visto por quem sou, não para caber na sua agenda e na sua imagem de uma vida boa. Usamos nossos filhos para se encaixar em nossa ideia, para que nunca sejam vistos. Para ficar bem na nossa Certo. página do Então Instagram, nós... falar para os nossos Exatamente. amigos. Então, agora eles vão ter filhos porque eles precisam ser vistos, entende? É por isso que a gente continua tendo filhos de forma inconsciente, esperando para serem vistos. Eu sei que é bizarro, É incrível. mas é verdade. Vamos acabar com a raça humana agora, sem mais bebês. Bem, Fim. mas os bebês são a coisa mais sagrada que vocês podem fazer, então é melhor pensarem nisso. Não criamos a vida, mas Sim. chamamos a vida através de nós, certo? Não é uma isso que eu devo piada. dizer? Você não pode levar isso na brincadeira. E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não tá vivendo a sua vida mais autêntica, não tá concentrado no seu propósito e não tá vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset, e eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar pro vídeo. Quer dizer, a coisa mais sagrada do Sim, mundo, né? Trazer sim. vida ao mundo. E, no entanto, a gente Sim, toma isso como sim. certo às vezes, né? Um dos meus melhores amigos teve um bebê há 2 semanas atrás. E eu fui uma das primeiras pessoas a ver a filha no hospital. E eu fui levado às lágrimas pelo chamado desse ser. Foi realmente incrível. Foi tão poderoso e, no entanto, eu também estava preocupado com ele ao mesmo tempo, porque eu pensei, eu quero ter certeza que vocês estão preparados de maneira consciente para isso. E eu acho que as pessoas precisam estar Porque você também conscientes. se abre para a magnificência dessa coisa desconhecida chamada universo. E você colocou suas mãos e se rendeu a essa força. Reconhecer que você está fazendo parceria com uma força cria humildade em você, para que você não seja esse governante abrangente e monarca sobre seu filho. Não, você não criou isso, está vindo com essa energia de força. Então comungue com essa força e preste homenagem a ela em todas as idades e fases da vida de seu filho. Se você tem um filho, qual a coisa ideal que você deve pensar logo ao acordar em relação ao relacionamento que você quer ter com aquela criança ou aquelas crianças? Existe algo que você pode pensar, um processo, uma consciência, alguma coisa pela manhã ou ao longo do dia ou sempre? Qual é a coisa que todos os dias o pai Acho deve que a se pergunta perguntar? que eles podem fazer a si mesmos é: estou conectado comigo mesmo hoje? Estou me sentindo completo hoje? Onde estão minhas peças que faltam hoje? Porque o que quer que esteja faltando dentro de nós, 10 minutos depois que nosso filho acordar, vamos descarregar sobre Uau! ele. Sim. Toda vez que vejo algo errado no que meu filho está fazendo, é porque estou me sentindo injustiçado em minha própria vida ou porque não sou bom o suficiente. Então, quando não estou me sentindo bem o suficiente, vejo tudo de errado em meu filho. Mas se estou vindo de um sentimento supérfluo de gratidão e bem-estar, de repente eles não podem fazer nada de errado. É projeção. A mesma coisa com Absolutamente, relacionamentos, né? Os absolutamente. íntimos. Exatamente. Quanto mais inseguro sobre o que a gente está criando, mais a gente coloca na outra pessoa. Esse relacionamento isso é pai e filho poderoso, não tem né? interrupção nos primeiros 7 a 10 anos. Quer dizer que o bebê não pode se sustentar sozinho, comprar um AP. Não inteiramente. É como um casamento profundo com seus parceiros. Você pode fazer uma É. pausa. Você pode fumar quando quiser, tomar um copo de vinho com a criança, nada disso. Você só está ali. Você está totalmente ali. Então, como a gente remove o ego parental e diz, ok, o bebê tá chorando, gritando o dia inteiro, o que quer que seja, eu não faço nada que eu quero fazer. Como a gente remove esse ego e sai desse lugar de amar e ser? Porque é muito desafiador todas as pressões que você enfrenta na sua família, com seus pais, da opinião dos avós, essas coisas. Marido e Primeiro, a esposa. maneira como defino o ego não é simplesmente um desejo narcisista de dominar. A maneira como defino o ego é que, quando éramos jovens, nós éramos vistos como somos, correto? Então, como resultado disso, tivemos que sobreviver.
Agora, para sobreviver, tínhamos que nos contorcer, distorcer e nos transformar em uma versão de quem nossos pais queriam que fôssemos. Temos que Apenas nos se encaixar. encaixar. Sim, apenas sobreviva. Por favor, me alimente, cuide Não de fique com mim. raiva de mim o dia Sim, inteiro. exatamente. Puxa, o correto, pior. correto. Não grite Sim, comigo. o que eu fiz? Eu acabei de Seria o acordar. mesmo. Sim, sim. Ou acabei de derramar leite. Então, o núcleo do eu autêntico agora está sendo negado e está cada vez mais invisível. Então, ele precisa de um escudo invencível para proteger, porque agora está se desintegrando. Não há nada dentro, então ele cria esse falso eu. Eu chamo de falso eu, o ego. O ego foi criado para sobreviver, mas eventualmente criará sufocamento. Então, precisamos matar o ego. Agora, como matamos o ego? Primeiro, temos que aceitar que existe, reconhecer cada vez que surge, amá-lo pelo serviço prestado porque nos manteve sobrevivendo. Mas agora, É engraçado. precisamos entender que esse núcleo veio do medo. Foi criado porque eu estava com medo de gritarem. Então criei alguma rebelião, ou criei alguma obediência choramingante. Tudo que eu criei foi falso, foi criado por medo. Agora, quando meu filho grita e eu volto para aquele medo, e então eu desenvolvo meu ego, qualquer que seja o ego, ou me torno muito genuflexivo em relação ao meu filho, e subserviente e indulgente, ou me torno uma rebelião durona pensando que meu filho é meu pai, mas não é, estou agindo com o ego, estou agindo com o falso eu. Então, para reconhecer nesses momentos quando ela surge, e então penetrá-la, é preciso muita introspecção. Você precisa da ajuda de alguém no começo para fazer isso, porque você não sabe. Veja bem, o ego é uma segunda pele, você nem sabe que está andando por aí com ele. Então é preciso alguém de fora para dizer, você está com medo, esse é o seu ego, isso é uma máscara. Você está protegendo algo em você, não é verdade. À medida que você libera o ego, apenas aceitando o ego, entenda que é contraintuitivo. Claro, Você está não pode ciente disso apenas... primeiro. Sim, você não pode simplesmente matá-lo. Então você emerge em seu verdadeiro eu de conectividade e falta de medo. É por isso que as crianças nos ensinam a ser quem somos, mostrando-nos o nosso ego. A cada momento você verá seu ego como pai, se estiver disposto a vê-lo. É fascinante você dizer isso porque, para não sair do assunto, meu novo livro se chama A Máscara da Masculinidade. Uau. É sobre a máscara que os homens usam e a gente nem percebe, impede a gente de ter Completamente. relacionamentos E amorosos começa quando os pais dizem aos filhos, não chore, ou não Exatamente. seja uma garota. Não seja uma Sim, menina, não não seja um seja covarde. maricas, não seja o que quer que Então for. você começa a se Engula desconectar de seus sentimentos. e coloca Certo? E máscaras. seu eu autêntico fica escondido. Sim, É isso. então você é como... Em seguida, isso passa para as relações, paternidade, por todas Sim, as então coisas, as né? mulheres em sua vida ou em outros relacionamentos dizem, mas você precisa sentir, e você fica tipo, sentir? Parei de sentir há muito tempo. Então, quando você Sim, pratica e você esportes, tem que é ainda ser de uma pior. certa maneira, certo? Para É, homem está tem que ser um prescrito, guerreiro, mas né? para mulher está prescrito também, a gente tem que ser, né? Ainda mais Sim, pressão para as mulheres. absolutamente. Ser ótima no trabalho, ser ótima na cama, ser uma ótima mãe, estar sempre gata, todas essas coisas, as pressões dos homens Ambos e das se mulheres. auto-perpetuam. Agora mesmo está se auto-perpetuando. Não é nem mesmo os homens que estão dizendo isso às mulheres. A mulher está fazendo isso para si. Agora está A tudo pressão que ela intrínseco está e exercendo sobre absorvido. si, né? Por quê? Por que as mulheres Por quê? colocam tanta pressão? Fomos treinadas para ser boas meninas e fomos treinadas para sermos obedientes. Então, o que quer que a cultura diga que é o caminho, seremos obedientes ao caminho. Ah, agora você quer que eu seja uma empresária durona? Eu serei isso. Oh, você quer que eu seja magra? Eu serei isso. Oh, você quer que eu tenha seios grandes? Eu farei isso. Somos apenas treinadas para ser obsequiosas, subservientes. Somos tão boas meninas, é isso que precisa quebrar dentro de nós. É isso que precisamos ensinar às nossas meninas. Bem, não Seja para má. ser uma garota má ou apenas pensar, questionar, pausar, ter seu próprio direito soberano. As mães precisam permitir que suas filhas façam isso e os pais também. Mas nós, mães que criamos nossas filhas, precisamos ser o exemplo onde questionamos tudo. Eu tenho uma filha e tento educá-la para questionar tudo, casamento, sexualidade, tudo. O que é beleza? O que é magro? Quem é gordo? Sério? Você realmente acha que precisa ter uma carreira? Que tipo de carreira? Tudo. Então, pelo menos agora, ela não acredita apenas dogmaticamente que precisa ser obediente. Só porque acreditou. Ou a cultura diz, ou este homem lhe dirá, você não é magro o suficiente, ou o homem lhe dirá, vá cozinhar para mim. Não, em tudo se pausa. E questiona. Quantos anos sua 14. filha tem? Sim. Os rapazes estão atrás Sim, dela agora, eu posso né? ver e tenho que ensiná-la sobre quem são os homens e quem são os meninos e me sinto mal.
É porque é difícil. meio ruim. Eu tenho que É dizer a ela difícil. que os garotos com quem ela está podem não saber como se sentir e ela estará toda em seu coração sentimental e pensando que está em seu coração e pensando que eles estão em seu coração porque estão tentando obter algo. Eu tenho que ensiná-la sobre a agenda dupla e quem são esses meninos e sentir compaixão por eles, porque eles são treinados para se desconectar e ela é uma garota procurando se conectar. Então, na verdade, menino e menina não devem se encontrar por muito tempo até que o homem evolua. Por muito tempo, E se tiver um cara mais jovem que evoluiu, tipo um sobrinho em meu contato com que seus tem sentimentos. 13 anos, eu acho, 12, 13 anos, crescem rápido demais, mas ele é inteligente, ele é sensível, amoroso, eu fico tipo, quem é você, cara? Como assim? Eu acredito que há uma nova onda. É inacreditável seu nível de espiritualidade, consciência, empatia, eu fico tipo, cara, você é o melhor garoto. É Acho que está incrível. chegando uma nova onda de consciência, mas é lenta, mas está chegando, porque os pais estão despertando agora para uma nova forma de ser. Então, se acordarmos, faremos o certo por nossos meninos e meninas. Hum, uau. E qual a idade mais difícil para os pais serem graciosos e removerem o ego dos seus filhos? Como é que Eu você acho acha que que é é a isso? adolescência, porque enquanto antes você ainda podia se safar de ser um monarca, quando você é pai de um adolescente, agora fica claro, sim, Pode agora fugir, seu tempo pode acabou. escapar. Então agora você tem que se sentar profundamente com quem você é, Oh, sem a meu identidade Deus. de alguém que precisa de você. Como se seu filho agora estivesse de cara limpa e ousada, dizendo: Estou entrando no meu próprio direito e poder. Agora é melhor você descobrir qual é a sua vida, porque posso não precisar mais de você. E eu não quero precisar de você. E você precisa me liberar. Nós, pais, não queremos Por liberar. que Não isso? É sei, como para mim, estou sufocar, né? comemorando desde que minha filha começou a se tornar autônoma. Estou tipo. Corte o cordão. Eu sou como. Legal. Aqui, pega a tesoura. Estou tão pronta porque quero que ela se lance, mas os pais não querem isso porque estão amarrados na identidade de serem necessários. Estão tão investidos na identidade de ser pais que se esqueceram de quem são eles. Outra máscara egóica. A Uau. paternidade se torna outra máscara, entende? É uma máscara. É uma maneira Uhum. de evitar quem você realmente é. E continue ensinando aos pais que, se você não voltar a ser quem você é, criará seu filho para ser um falso eu. Puxa, minha mente está explodindo agora. Qual a maior lição que você enfrentou nesses 14 anos de mãe? Apenas o. Sim, Pessoalmente, não, como uma coisa com pessoal que certeza. surgiu. É por isso que escrevo os livros que escrevo. Eu os escrevo Eu realmente para também. falar comigo mesmo. Pois é, para incorporar meus próprios pensamentos, abro o livro e digo, deixe-me aprender alguma coisa, porque penso apenas na humildade que tive em meu próprio inconsciente. Medito desde os 22 anos. Isso foi apenas 5 anos, eu sei, mas tem sido a missão da minha vida e, no entanto, a força e o vigor dessa inconsciência são tão profundos e é meu desafio diário. Mas eu me levanto para isso. Estou animada com isso. Não tenho vergonha quando vejo minha inconsciência. Estou pronta para isso. Não sou narcisista para acreditar. Oh, estou acima disso. Está lá todos os dias. Minha voz fica estridente, fico estridente. Interfiro quase todos os dias, porque sempre tenho medo. Ela tem muito direito. Sempre tenho medo. Ela é muito preguiçosa, muito desorganizada. A infinidade de medos são infinitas. Eu interfiro, então eu assisto e então tenho que liberar. Então a cada dia eu faço e me sinto humilde por isso. Por quanto há para fazer, tanto trabalho. Sério? E qual você acha a maior lição que você ainda precisa aprender como mãe? Acho que a confiança absoluta e completa em seu destino, eu a tenho, mas a perco, eu esqueço. Você tá Sim, questionando, tipo, sim, você realmente quer exatamente. fazer Então isso? eu posso Tem falar sobre certeza isso, que é pra mas lá que quando quer chega a ir? hora e vejo que ela está prestes a dizer sim a um garoto para sair em um pequeno encontro e eu fico tipo, não, não aprenda essa lição no meu tempo. Aprenda quando estiver sozinha. Como, tirei isso de mim. Então, embora eu diga que quero que ela aprenda suas próprias lições, também quero ignorá-las. É difícil. É difícil ver uma criança potencialmente passar por dor. Mas a gente não precisa passar por isso Absolutamente, é isso. pra aprender, a gente tem que É isso. falhar Esta é a repetidamente lição. pra Você acabou de alcançar. acertar. Para deixar Não tem seus como ter uma filhos vida passar pela segura e dor. É isso, é perfeita, né? isso. Eles não vão conseguir enfrentar nada no mundo quando forem adultos se não sentirem, na minha opinião, um desconforto extremo, Portanto, né? esta é a maior lição para os pais: deixar seu filho ser rejeitado, deixar seu filho tirar a nota C, deixar seu filho ser o último na corrida e não consertar isso. Não conserte isso.
Eu tô tão Eu feliz de ter sido sei, uma veja como bagunça você quando se criança. tornou ótimo. É. Não, realmente, isso o Eu tornou olho pra trás e resiliente. penso que foram os momentos realmente desafiadores que eu tava assustado e foi incerto e houveram momentos em que eu pensei por que eu estou aqui. Eu diria que isso foi quando eu estava em apuros, eu fico tipo, acho que eu não deveria estar vivo nesse momento. Eu sinto o trauma e o sofrimento. Agora, assim, eu sou um homem branco na América, então já tô ouvindo as pessoas dizendo privilégio de homem branco. Você não tem do que reclamar. Mas todos temos um mundo interior que a gente enfrenta e nossos próprios demônios internos. Não importa o quão bom possa parecer no mundo exterior. Todos nós temos um desafio para enfrentar e isso é muito importante. E eu acredito que eu tive que passar O por que isso você para fazer acha o que eu tô que fazendo permitiu que agora. você convertesse a dor em poder? Estar ciente de, e em última análise, perdoar as coisas que aconteceram comigo. Ou como você queira chamar. E então eu me perdoei porque eu estava guardando esse ressentimento, essa vergonha, essa culpa, tudo, todas as coisas para mim, raiva por tudo. Seja o que for, né? Todas as experiências se acumularam e eu apenas sento e odeio o mundo inteiro, então deixei isso pra lá e, na verdade, senti gratidão de, uau, se isso não tivesse acontecido, eu não teria aprendido e isso não teria me motivado a chegar num outro lugar. Ou eu não teria sido compassivo com as pessoas que passaram por coisas semelhantes e ser amoroso e compreensivo. Agora eu estrago o tempo todo, eu fico constantemente, meu ego tá sendo atacado o tempo inteiro. Mas eu sou grato e Isso é consciente incrível. por tudo. Como meus pais estavam confusos e tudo, Sim, e você eu não sou feliz afundou, você porque passou e saiu. poderia facilmente ter ido pra prisão Absolutamente. ou algo assim. Absolutamente. Então eu acho que apenas ter consciência é suficiente para pensar, dizer, ok, eu preciso de apoio, eu preciso de fazer um trabalho por anos e deixar essas coisas de lado e continuar fazendo esse trabalho por muito tempo. Eu sei, por alguma razão você entrou neste contrato de vida com eles, que em algum lugar você disse ao seu próprio destino: mate meu ego imediatamente. Não me dê nenhuma falsa sensação de conforto. Mostre minha inconsciência no mundo imediatamente. Eu estou pronto. Porque você estava obviamente pronto, mas deixe-me dizer, não há família, você entende? Nenhum ser humano que não teve um pai inconsciente em algum grau. Eles não tiveram escolha, seus pais, eles foram condicionados. Eles fizeram Eles foram melhor com o que tinham naquela condicionados. época. A doença foi transmitida como um legado de seus pais e gerações passadas. E a cultura está doente. A cultura está doente de várias maneiras. E estamos infiltrando as mentes de nossos filhos com separação, medo, falta, a necessidade de continuar fazendo versus abundância, presença, quietude. Gratidão, Gratidão. você já está completo. Qualquer coisa a mais que você faz, ótimo. Para pagar o aluguel e comprar uma maquiagem. Mas não precisa usar isso para definir quem você é. Mas perversamente hoje, tudo o que você faz é definir quem você é. E são duas coisas contraditórias. Você não pode definir quem você é fazendo. Quem você é está além do fazer. Veja, é sem forma, é a sua essência, é a sua divindade, por isso vai contra. Então, todos esses livros sobre resiliência ensinam seus filhos a alcançar, ter poder e arar pela vida. Estão indo contra quem eles são. Se nossos filhos vieram sabendo quem são, nós estamos tirando isso deles para o estado de ação da mente, que está desconectado de quem eles são. Precisamos manter nossos filhos como eles são. O resto virá. E como os Bem, a mantemos como preservação são? disso é o mandato de um pai consciente. Porque quando você trata quem você é com honra, é porque você o encontra. Você não vai mexer com o que eles são, de ninguém. Você diria, não estou brincando com quem você é. Minha filha é contrária à ideia de quem uma criança deveria ser, mas é quem ela é. Então É minha você luta aceita. porque tenho que deixar meu ego ir. Mas sei Porque você é uma Mas mulher sei que poderosa e preciso. motivada e Eu há uma devo. missão, né? E ela é diferente, porque estou pronta para isso. Porque ela deveria ser a mesma da minha fantasia. Ela é quem eles veem motivados, com propósito, destinados, sabendo quem são. Nós os tiramos disso e então eles têm que voltar para lá. A gente Isso. torna eles E então eles errados passam a por vida quem eles inteira são. voltando para isso. Não, você não é gay, você é hétero, você é cristão, você Exatamente. não é isso, você Certo, acredita nisso, você absolutamente. não acredita Não apenas nisso. mudamos quem são, eles são temperamentais como: por que você é tão ruim? Por que você é tão desajeitado?
A natureza deles, eles são apenas crianças. Nós, então, contaminamos suas mentes com o nosso pensar. Dizer a eles quem é Deus, o que é o amor, quem amar, como ser. Agora, nós os desviamos do caminho porque demos a eles uma receita em vez de eles evoluírem para essas coisas por conta própria. Descobrir por conta descobrirem, né? própria. Agora, eles têm que desfazer isso. Sabe como é difícil Tão desfazer? difícil. Eu senti que eu sempre questionei as coisas, sabe? Então, estou feliz que você está dizendo isso porque eu sinto que sempre foi. Não vou ser aquele cara que bebe álcool porque todo mundo bebe. Não vou ser esse tipo de pessoa pra mim. Isso não serve pra mim. Eu vou fazer outra coisa. Tipo, tá todo mundo intimidando outra pessoa, vamos sair com outras pessoas e levantar as pessoas. Eu não preciso disso. Sempre questiono, mesmo que seja ao ponto de estar sozinho. Eu Sim, estava havia um sozinho preço a porque pagar por estava isso. questionando um preço pelo isolamento, mas eu acho que é essa a razão pela qual eu ainda faço esse show, porque eu tô constantemente buscando a crença do que é diferente, qual é o ângulo de vista, o que é que ainda não me apoia agora, e o que me apoiaria é um processo de É por aprendizado isso que chamo todo o constante. meu trabalho de processo desconstrutivo. Você tem que desconstruir em uma jornada nada maior do que a parentalidade, porque agora você é responsável por fornecer um modelo para outro ser humano. É melhor você acertar suas coisas. Não finja que sabe de algo porque você não sabe. Você apenas digeriu o sistema de crenças de outra pessoa. Já desconstruiu o que é Deus? Quem é Deus? Qual é a religião? O que é casamento? O que é sexualidade? O que é empoderamento? O que é poder? O que é beleza? Você realmente desconstruiu? Então, em todos os meus workshops, ensino os pais a desconstruir, porque cuidado com o que você coloca naquela primeira camada fundamental da mente de seu filho. É muito difícil É desfazer. difícil desfazer, Não torne né? o fardo da criança desfazer suas perversões. Ah, desculpe, eu não sabia, agora eu sei. E a criança fica tipo, sim, mas agora estou com 40 anos sofrendo porque você me disse o que era bom e o que era ruim. Agora você está me dizendo, não há nada de bom ou ruim porque você tem seguido a paternidade consciente, tarde demais para mim. Muitos erros que eu cometi Certo, por e sua eu tenho me causa. envergonhado. Ou, e pior ainda, é como se você não seguisse as crenças, e eu acredito que a cultura indiana é como se você estivesse fora da família, né? Essencialmente, pelo que eu entendo, pelo meu pouco entendimento, se não seguir o que seus pais fazem, se não se casar com a Com pessoa, o que certeza, quer que há um forte seja, patriarcado. você não é Você da não está na família. família. Tá errada, morta Sim. pra gente. E a vergonha e a culpa que as crianças devem passar pra se sentir tipo, ok, eu tenho que fazer E não é isso, senão... falado. Você nem precisa falar em família, é tão Oh, meu condicionado. Deus. Está no ar que você respira. É engraçado, então, porque essa filosofia oriental da consciência parece que falta ser assim, né? Que é Falta uma... muito. Não se preocupe. Certo, Sim, mesmo sim. que seja de Não, não, lá, não, não, mas não. Bem, é pior, né? não há pior ou melhor. Estou falando Certo, do cerne de uma mentalidade oriental. Não quer dizer que esteja se manifestando, certo? Quero claro, dizer, apenas as pessoas verdadeiras que fazem um trabalho. Só porque você é indiano ou chinês não significa que você é automaticamente o entendido completo do budismo. Você não está certo ou os verdadeiros ensinamentos dos místicos. Não, não, veio de lá, mas ninguém está seguindo. Absolutamente não. A minha cultura é famosa pelo patriarcado, dominância hierárquica em nome da tradição. Ou eles vão expulsar você e banir você em 1 minuto, você ousa me envergonhar, Então como para que os devemos... filhos não envergonhem os pais. Então Eles seguem o seguem eles. caminho, sim. Por isso tive que sair. E nunca se Bem, tornam eles nunca. mesmos. Estes são absolutos mais. É mais Eles não difícil, procuram por si mesmos, não há dúvidas. Sabem quando eles nascem, ou poucos anos depois, que o eu pertence aos pais, então eles desistem voluntariamente. Eu não podia, por isso tive que sair. É por isso que você Eu não saiu? podia, não pelos meus pais, mas pela cultura, é uma coisa cultural. Você sente que foi apoiada pelos seus pais ou por que você entrou Não, nesse eles me trabalho em primeiro apoiaram lugar? muito, mas fiquei enojado com o que via ao meu redor, Então com a tava cultura tipo, ao meu vai, faz o que redor, quiser, mas com dentro quem dos limites, quiser. porque eles foram doutrinados nessa cultura também. Mas eles Certo, ainda eram claro. melhores do que a maioria. Isso é Mas a ótimo. cultura é o que a cultura é. É uma cultura mortal. Está em Eu toda acho que toda parte. cultura é mortal de Sim, algum jeito, mas né? o índio pode ser a cultura do nós, já é comunitário. O que é lindo se for bem feito, mas é feito apenas para o bem do ego, do nós. Agora, não é o ego do eu, é o ego de todos nós. Então você não decepciona um dos pais, você decepciona toda a linhagem, toda a O linhagem. último nome. Oh, meu Sim. Deus. Então, eles A não fazem pressão na é comunidade demais. da maneira como a comunidade costuma ser feita. Agora eles estão Onde fazendo crianças, isso. onde pais ou filhos adolescentes teriam bebês quando tivessem 16, 18 anos, mas havia cerca de 100 Sim. membros criando eles, né? Então essa foi uma Então parte essa foi a boa, pressão. mas a parte negativa foi feito com o ego de todos, então é o ego de todos. Caramba. Então, mais pressão.
Você está arruinando o nome da família e o legado ancestral. É sufocante e funciona para crianças que estão dispostas a desistir de si mesmas. Mas para uma criança como você e eu, não vai funcionar, vai nos matar. Então devemos ir embora, então estaremos sozinhos, então temos que nos encontrar. É uma jornada incrível. Sim. E qual a pergunta que a maior parte dos pais tem, que eles têm o maior desafio de responder por si Meu mesmos? filho vai ficar bem? Apenas o bem. Eles sofrem com esse medo porque vivem com uma sensação mórbida e generalizada de não estar bem. Todos os dias da vida de um pai, se eles não tiverem feito o trabalho de consciência, eles são vulcões ambulantes de ansiedade. É assim que Bem, você se eu sente? trabalhei muito, então liberei muita ansiedade. Estou pronta para morrer, poderia sair agora mesmo e morrer. Está tudo bem, tenho trabalhado na morte. Então, sabe, estou pronta todos os dias. É completo. O que acontece se algo acontecer com sua Mesma criança, coisa, você sim, aceitou isso? absolutamente. Eu tenho que Ok, você viver está em com. paz, né? Caso contrário, vai viver ansiosa e Você vive em estressada. ansiedade e estresse quando pensa que pode controlar a morte. Quando você entende que a morte não está sob seu controle, portanto, você vive plenamente e se liberta quando a morte chega. Então você não vive com ansiedade e medo. Você vive em ansiedade e medo porque tem essa ilusão narcísica grandiosa de que pode controlar a morte. E você não se tornou você não fez amizade com a morte. Mas quando você faz amizade com o Supremo, que é a morte, você vive plenamente o momento. Quando o destino do seu filho estiver pronto para ser completo nesta forma de vida, uma vez que você já entendeu quem sou eu nisso, sou apenas um pontinho quando seu filho terminar a forma de vida. Você o libera porque estamos apenas aqui a habitar a forma de vida por um piscar de olhos de qualquer maneira. Essa ideia de permanência é uma ilusão. Essa ideia de fazer para criar identidade, uma ilusão. Essa ideia de posses sendo nossas, filhos sendo nossos, é uma ilusão. Quando você penetra nessas ilusões, não sente nenhuma ansiedade. Você está se libertando. Agora mesmo, se alguém veio e disse a você, Deus veio e disse a você, você vai morrer agora. Quão pronto você está para ir? Venha, vamos? Eu sinto... Quero dizer, não quero morrer agora, porque eu sinto que eu não fiz tudo o que eu quero fazer, mas eu sinto que eu ataquei totalmente a vida e fui atrás de tudo que eu pude até esse momento e sem me arrepender de ter pensado, tipo, eu gostaria de ter tentado isso, eu Até gostaria de ter aqui, ido com os atrás, eu recursos que gostaria você de não tinha, ter... você viveu plenamente. Eu vivi, sim, claro. Neste momento, todos dirão que ainda não fizeram 10.000 coisas, porque esta é a natureza da vida. Você nunca fará tudo. Você nunca terminará. Então, em vez de ter isso como um motivo para seguir em frente, você apenas... A maneira como vejo isso é... Com os recursos que tinha, tentei viver plenamente. É isso, porque sempre vai ter mais, sempre tem mais. Eu sinto... Quero dizer, eu me sinto bem. Sinto que se eu fosse como, me arrependeria de estar morto agora por não ter feito isso. Veja isso, Não. então você está vivendo sua vida a cada dia perguntando, estou vivendo o mais completo Sim, possível? claro. Mais uma vez, não para medi-lo em o que eu não fiz, mas em como estou. Mudando a pergunta para não uma pergunta de fazer, para estou sendo totalmente eu mesmo? Então foi assim que você se aproximou, ficou bem com a morte, perguntando a si mesma sobre essas Bem, questões? apenas entendendo a natureza da vida, que é impermanente, então se apegar a qualquer coisa é sofrer. Então, se eu quero sofrer, continuo me apegando. Se quero parar de sofrer, paro de me apegar. E qual foi a área da sua vida que você mais sofreu? Que eu sofri mais? Uhum. Eu acho que apenas tentando. Para mim, você está me perguntando pessoalmente? Sim, pra você. A batalha para mim é viver nesta forma de vida, sabendo que é uma merda. É um jogo, então como jogar este jogo com diversão e elegância? E eu realmente não levo isso muito a sério. Mas todo mundo leva. Então, como negociar isso? E eu realmente não levo isso cada vez menos a sério. Então, negocio os apegos baseados na forma que todos têm com o meu entendimento de que tudo isso é sem forma e Vai apenas... acabar antes que a gente perceba, né? Sim, e apenas justapondo isso, tentando levar a sério. Então uma parte da sua vida que você mais sofreu, seja na infância, no início dos 20, teve um momento, uma fase de idade que você estava sofrendo,
Bem, Consegue eu se não lembrar? sofri muito, Não não. sofreu Sim, muito. entrei Isso é nisso com um pouco ótimo. de alegria. Eu sei que a maioria das Isso é pessoas entrou ótimo. através do Houve algum sofrimento. Quando eu relacionamento fiz que você... psicologia, fiz meu doutorado, você tem que escrever artigos sobre como eu sofri. Eu estava tipo, o quê? Não, mas tive algumas coisas negativas, tipo, aleluia, obrigado. Aquele tio que tentou me encher como obrigado. Isso é algo para se escrever. Porque eu tive pais muito saudáveis, Isso mas é eu ainda tinha ótimo. a sociedade ao meu redor, então meu sofrimento vinha de ser uma garota na cultura indiana e ter homens inconscientes ao meu redor e ter que lidar com isso é muito Eu posso difícil. imaginar. Sim, difícil porque as mulheres devem ser de uma certa maneira na Índia. Sim, claro. Os homens são agressivos, inconscientes e reprimidos. Então, cresci como uma menina e depois me tornei uma adolescente. Eu nunca poderia estar totalmente em meu corpo ou possuir minha sexualidade, porque se eu fosse demais, era atacada, e o retorno disso era demais. Então eu costumava me esconder. Eu ganhei peso, me escondi e pensei, Se deixe-me atacou, apenas ser, ou apenas me fiz de não idiota, ser vista. escureço-me, não ser vista. Então eu apenas esperei para sair, e no minuto em que pude sair, comecei a me desobstruir, me emburreci, me apaguei Uau! muito. Sim, Louco isso. você tem que fazer isso para sobreviver, isso é o ego. Eu sei, é uma loucura. Ok, algumas perguntas deixadas pra você, porque eu sei que você tem que correr, mas eu tô fascinado. Como é que pode um homem ser o melhor pai que ele pode ser? Porque a gente conversa muito sobre, eu acho que a experiência como mulher, mas como um homem pode criar um filho, uma filha, com a pressão que os homens sentem, que são Sim, é diferentes muito das pressões diferente. femininas. Diferente, não mais nem menos, mas com seu Completamente próprio nível de diferente. pressão. Sim, sim. E de muitas maneiras, os homens são absolvidos da intensidade desse vínculo e perdem por causa disso. Perdem porque o homem está no fazer, no pensar, no desconectar, Não no ou no coração. pênis. Então, cabeça ou pênis, mas tem o coração também. É, gira em torno disso. Sim, portanto, o coração precisa ser despertado, e se não, o parceiro, o que geralmente não é o caso, o parceiro é frequentemente ignorado. É difícil para um homem entregar-se verdadeiramente à sua parceira, mas uma criança tem o potencial de permitir que ela ignore esse circuito e entre no coração. Mas muitos homens estão perdendo essa oportunidade porque nos primeiros 10 anos, normalmente da vida de uma família, eles estão lá fora, estão trabalhando, têm que pagar as mensalidades, a mulher fica em casa. A maneira como está configurado culturalmente é que a mulher fica em casa, então ela está perdendo o fazer e a realização de que precisa, e o homem é despojado da conexão e da quietude de que precisa. E isso é impossível. Os primeiros 10 anos são realmente os anos para permitir que essa incorporação ocorra entre pai e filho. Eles perdem isso. O pai é como, vou apenas jogar beisebol. Mas isso é um fazer, ou vou esperar até que ele possa caminhar comigo. Isso é um fazer. A verdadeira essência da infância é aquela de 0 a 6, onde a criança ainda não é um fazedor. A criança é presente, nos convida a estar no momento presente, e se você perder os primeiros 6 anos de entrada, de ser convidado para o mundo do ser da criança, se você está com uma criança de 0 a 6 anos, é uma viagem, porque ninguém vive o momento presente como uma criança. Eu lembro da epifania que eu tinha, porque eu ficava querendo que meu filho fosse para a cama, meu bebê, meu filho de 2 anos, ou escovasse os dentes, fazendo. E aí me batia. Meu Deus, tudo que eu pratico em meditação está bem aqui na minha frente. Como devagar. Você não tem agenda. Agora há tempo. E nós não somos verbais, estamos totalmente presentes. É quando percebo que estou aprendendo todas as lições sobre as quais estou lendo ou meditando aqui neste relacionamento. Portanto, esta criança é minha professora. Foi aí que veio a epifania, quando percebi que tudo o que eu queria fazer era com o meu filho, era como, vamos para o parque, vamos usar o trampolim, vamos aprender o ABC, vamos... Assistir aula, Eu só fazer queria fazer. esporte. Estava fazendo do meu filho o meu próximo doutorado, meu projeto. Eu Seu estava projeto de fazendo. pesquisa, Eu era né? muito masculino. A maioria das mães é masculina. Somos masculinos, temos que entrar no feminino, entrar no coração com 0 a 6. Mas pouquíssimos pais, inclusive mães, estão capitalizando essa joia espiritual, que é o 0 a 6, porque é doloroso também. Temos que desacelerar, ir devagar. Você tem que estar tão cheia Despertar e também. aqui, e não há retorno.
Realmente porque eles não estão lhe dando muito. Eles estão apenas te dando Não, amor, nada. mas não estão te estimulando intelectualmente. Eles ainda não estão ganhando medalhas. Eles ainda não estão ganhando o concurso de ortografia. Então você fica tipo, você não está fazendo nada pro meu ego. Por que estou aqui? Estou aqui porque tenho que estar aqui. Tenho que entrar no momento presente. De 0 a 6 é a transformação espiritual mais profunda pela qual você pode passar com a criança. E todos nós estamos perdendo isso. Estamos todos sentindo falta disso. Eu quase perdi. Ok, da próxima vez, quando você estiver em LA, a gente vai ter que se aprofundar nesse tópico, porque eu queria continuar por muito tempo com você, mas tem que fazer as perguntas finais. Essas aqui são as 3 verdades. Ok. Então imagine que você pulou desse prédio agora e foi seu último momento. E todo o seu trabalho foi apagado. Tudo, seus livros, esse Até vídeo, essa apagou a entrevista, consciência das tudo se foi. pessoas. É, Está a tudo apagado. interconsciência se foi, perdido. Não existiu. Já foi. Sim, Nunca ok, existiu. certo. Mas você ainda tinha um pedaço de papel aqui, eu vou te dar um pedaço de papel, onde você pode escrever 3 lições que você sabe que são verdades. Por toda a sua experiência de vida, 3 verdades que são a única coisa que as pessoas poderiam viver e serem lembradas em sua mensagem. O que você escreve, você pula e a vida acabou. Quais seriam essas 3 verdades para você? Se esse fosse o seu último dia. A primeira é que a vida nunca acaba. A vida continua se transformando, apenas esta forma acabou. A segunda é que todos os apegos da vida na forma são uma ilusão. Todos esses apegos aos quais você está se apegando são uma ilusão. Eles nunca o levarão a quem você é. A terceira seria que o único momento, e coisa, e entidade, e relação de relevância é aquela que você tem consigo mesmo no agora. Então você pode apagar tudo, isso realmente não importa para mim. Aí tá, gostei disso, Porque são nunca boas. acaba. Se for para voltar, vai voltar em outra consciência, foi só forma. Tudo é realmente sem forma. Então, só porque é meu livro e forma, foi tirado da energia sem forma de qualquer maneira. E o único momento é agora. Então, se fosse, você está falando de ontem ou do momento anterior, eu só me preocuparia com esse momento. É. Antes de fazer a pergunta final, quero que vocês comprem um livro chamado The Awakened Family, da doutora Shefali. Certifique-se de que vocês vão ler. E onde é que as pessoas podem se conectar com você? No seu site, você tem um evento chegando, Sim. né? Quer falar Sim. sobre isso? Assim, eles podem se conectar a mim em meu site, drshefali.com, e vir ao meu evento em Long Beach, Califórnia, daqui a um mês, em setembro, onde ajudo a todos, filhos de pais, filhos adultos de pais e pais, a desconstruir tudo o que tenho falado e aprenda como despertar para o seu eu mais verdadeiro. O evento se chama Evolve, The Conscious Way, e é uma jornada de 3 dias, uma aventura no coração desperto. Então, se eles forem ao meu site, eles podem... Então é para pais e filhos. Não, é para filhos adultos. Como Filhos você, adultos. quem está sofrendo o Ok. dano de seus pais inconscientes e precisando se curar. Ok. E para pais que desejam ferramentas para mudar seus relacionamentos do medo para a conexão. Então, são 3 dias, Long Beach, Califórnia. Também adicionei um dia de meditação no dia 18. Então, o fim de semana principal é de 15 a 17 de setembro. É um dia adicional Incrível. de meditação. doutorachevali.com Sim, para sim. detalhes, né? Incrível. Eu tenho certeza que vai ser incrível. E antes de fazer a pergunta final, eu quero te agradecer por um momento, doutora, porque você é muito amorosa, é generosa e é um receptáculo para compartilhar informação com todos nós, porque tem muito sofrimento no mundo agora. Tem muita confusão como ser humano e como aceitar plenamente quem somos. Tem muita desconexão na sociedade, na cultura americana agora com diferentes pontos de vista, crenças e tudo mais. Então eu acredito que sua mensagem é muito poderosa para todos os seres humanos, Obrigada. para que a gente possa se tornar quem a gente é e como podemos ser melhores no geral, na família, como humanos, como raça, com tudo na vida. É muito importante. Eu te reconheço pelo seu trabalho, sua rendição à vida e à morte, por ser você. Obrigada. Muito obrigado, é muito bom. Obrigado mesmo, doutor. E minha última pergunta para você é: qual a sua definição de grandeza? Autenticidade, ousar viver a sua verdade.
Doutora Shefali, Obrigada. muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço. A dopamina é um dos gatilhos mais fortes da neuroplasticidade, porque diz que essas ações já o levaram ao sucesso anteriormente. Existe uma parte específica no cérebro que contém depressão e desânimo. E digamos que ele quer ir a algum lugar e descobre que pegou o caminho errado. Então essa parte do cérebro suprime a dopamina